E aí, rapaziada do segundo ano, tudo bem? Vamos lá? Gente, eu estou gravando aqui um videozinho de uma questão do Colégio Naval, que vai ter uma bem parecida lá na prova, tá bom? Aqui eu tenho, ó, uma porta que ela está suspensa, segura por um guindaste, e tem aqui um fio que está segurando essa porta. E aonde nós temos fio ou cabo, nós temos uma força-tração, não é verdade? Aprendemos isso no ano passado, falando sobre força-tração. Aqui eu tenho uma porta que ela está suspensa por um fio, sustentada por um guindaste. Ela está sendo imersa em água, ela está sendo colocada em água, mas a parte que está submersa em água é só 1/4 do volume da porta. Essa porta tem tais dimensões, ó: 5 de comprimento, 4 de largura e 15 de altura. Tudo em metros. Quando eu coloco algum objeto em água, submerso em água, ele tem uma força-peso para baixo, como nós já conversamos em sala de aula, tem uma força-empuxo para cima, onde a força-peso é igual à força do empuxo, já vimos isso, né? Só que aqui eu tenho uma terceira força, eu tenho um cabo que está sustentando essa porta. Então aqui eu tenho 3 forças basicamente: o peso para baixo, e para cima eu tenho tração e tenho um empuxo. Então vai ficar força-peso é igual ao empuxo mais a força-tração. Ele quer o carinha, que é o valor da força-tração. Então você vai isolar a força-tração e vai levar o empuxo para o lado do peso. Vai ficar tração é igual a peso menos o empuxo. Nós já aprendemos na física que toda vez que ele falar em peso, é massa vezes gravidade. Então, no lugar da força-peso, aqui, ó, na primeira, segunda, terceira linha, ó, no lugar da força-peso, eu estou colocando massa vezes gravidade. E no lugar do empuxo, eu estou colocando a fórmula do empuxo: densidade, gravidade e altura. Só que em nenhum momento ele vai dar o valor da massa. Como é que você vai descobrir? Através da fórmula da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume. Nós já aprendemos isso. Tá? Então, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Se eu isolar a massa, vai sobrar densidade vezes o volume. Então, voltando para a questão, na quarta linha, no lugar da massa, eu vou botar a densidade vezes volume e vou repetir a gravidade. Cuidando agora do empuxo. Empuxo é densidade, gravidade e altura. Qual é a altura que está submersa? Somente 1/4 do volume. O volume, 15 vezes 5 vezes 4 vai dar 300, mas o volume imerso é só 1/4, que vai corresponder à altura do empuxo. Pego 300, que é o volume, divido por quarto, porque só 1/4 da porta está imersa em água, vai dar 75. No lugar da altura, eu vou colocar o valor do volume imerso, que seria a alturazinha que está para dentro da água, da porta. 75. Beleza. Agora vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, ó. Densidade da porta, 6 vezes 10 a terceira. O volume é 300. Vezes a gravidade, que é 10. Gravidade na Terra, aproximadamente 10. Só vamos usar 9,8 se o comando da questão mandar usar 9,8. Beleza? Vamos cuidar da parte aqui do empuxo. 10 a terceira, densidade da água. 10 a primeira, gravidade na Terra. 75 é o volume, que vai corresponder à altura. Agora vamos lá, ó. A partir dessa linha aqui, ó, 6. Peguei aqui o volume, que é 300, escrevi em notação 10, 3 vezes 10 a segunda. Porque 10 ao quadrado não é 100? 100 vezes 3, 300. Então aqui, ó, 300 é o mesmo que 10 vezes
3 vezes 10 ao quadrado. Aí ficou 6 vezes 3, 18. Peguei todas as potências de 10 e coloquei lado a lado. 10 a terceira, 10 a segunda, 10 a primeira. 18, por que 18? 6 vezes 3, 18. Aqui eu tenho, ó, onde está entre as minhas mãos, ó. 10 a terceira, 10 a quadrado, 10 a primeira. Repeti a base, somei o expoente, 10 a sexta. Vamos cuidar agora do impulso. 75 vezes 10 a terceira vezes 10 a primeira. Vai dar 75 vezes 10 a quarta. Mas eu não posso subtrair valores que estejam com potência de 10, a não ser que todo mundo esteja como? Que todo mundo esteja com a mesma base 10, no mesmo expoente. Aqui vai dar 75 vezes 10 a quarta, e aqui deu 18 vezes 10 a sexta. Acrescento 2 unidades e ando 2 casas para a esquerda. Por isso que virou 0,75. 18 menos 0,75 vai dar 17,25. Como todo mundo já está com 10 a sexta, eu repito a base 10. 17 vezes 17,25 vezes 10 a sexta Newton. Toda a força em Newton. Beleza? Foi, gente? Tranquilo? Um abraço. E aí, galerinha do segundo ano, vamos lá, galera? Mais uma questão aí. Ó, eu tenho uma pedra ou um objeto qualquer que está preso a um dinamômetro. O que é o dinamômetro? Ele mede a intensidade de algum objeto. Ele diz para nós que quando essa pedra está presa ao dinamômetro, tem uma força-peso, essa pedra ou esse objeto tem uma força-peso de 40 newtons. Beleza? Nós aprendemos que o peso é igual à força do impulso. Só que ele diz que tem uma força resultante quando essa pedra ou esse objeto é colocado em água, tem uma força resultante de 20 newtons. Então, toda força, quando ele falar em força resultante, ele está querendo dizer a diferença entre duas forças. No caso aqui, força resultante é a diferença, a subtração da força-peso menos a força do impulso. Como ele disse que quando esse objeto ou essa pedra estiver submersa em água, vai ter uma força resultante de 20 newtons. No lugar da força resultante, você vai e coloca o 20, coloca o valor da força-peso, que é 40, menos o impulso, vai isolar o impulso, 40 menos 20, o impulso vai ser 20. O que ele quer de nós nessa questão? Ele quer o volume e quer a massa específica. O volume e a massa específica. Para nós encontrarmos o volume, a gente precisa da fórmula do impulso. Impulso é densidade e gravidade vezes volume. O impulso já vimos aqui que deu 20, coloquei no lugar do impulso 20. A densidade da água é 10 a terceira, a gravidade na Terra é 10, não é isso? E o volume é o que nós vamos descobrir. Peguei aqui 10 a terceira vezes 10 vezes V, vezes 10 vezes V é igual a 20. Tudo que está multiplicando com V, eu volto para baixo dividindo. Então aqui vai ficar, ó, 20 sobre 10 a terceira, ó, 20 sobre 10 a terceira, vezes esse 10 a primeira aqui. E quando não tem nada em cima do 10, tem o expoente 1. O que a gente pode fazer? Tu pode cortar esse zero com esse zero, vai sobrar 2 no numerador, sobre 10 a terceira. O volume aqui vai ser 2 sobre 10 a terceira,
O que acontece? Se você subir esse 10 à terceira, ele vai voltar com expoente negativo. Então, o volume vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Ou 0,002 decímetros, ou 2 decímetros, tá? O padrão de resposta lá vai estar em decímetro. Então, o volume encontrado quando essa pedra é colocada em água, num fluido, vai ser de 2 decímetros cúbicos. Agora, a massa específica. Massa específica é muito parecida com a fórmula da densidade. Densidade na massa sobre volume, a massa específica também é massa sobre volume. Mas eu não tenho a massa. Eu não tenho a massa. Se eu não tenho a massa, eu tenho que ir lá na fórmula, ó. Fórmula peso. Peso é massa vezes gravidade. O peso de quem? Peso do objeto. 40 newtons, que ele deu no comando da questão. 40 é igual a 10 vezes m. Isolei o m, 40 sobre 10. Opa! A massa do objeto ou da pedra vai ser de 4 kg. Agora eu já consigo ir na fórmula da massa específica, que é um μ, é uma letra grega, que nada mais é do que massa do objeto sobre o volume. A massa do objeto é 4 e o volume a gente viu que deu 2 centímetros, só que você vai ter que usar 2 sobre 10 a terceira. Ó, repetir a primeira parte, que é 4, multipliquei pelo inverso da segunda, o 10 subiu, o 2 desceu. Aí aqui eu posso cortar, ó, o 4 com 2. 4 dividido por 2 vai ficar 2. 2 vezes 10 a terceira, quilograma por metros cúbicos. Beleza aí? Tudo bem? Ó, encontramos então o valor do volume e o valor da massa específica. Um abraço aí e até a próxima. E aí, meus queridos do segundo ano, A e B, vamos lá, mais uma. Questão de variação de pressão. Ele vai dar a densidade. Deixa eu corrigir aqui. Ele vai dar a densidade. No caso aqui, ele deu em quilogramas por metros cúbicos. Deu a densidade, a gravidade na Terra é 10 ou 9,8, se ele disser que é 9,8. Ele deu a altura, só que a altura, você observar aqui, ele deu em centímetros. Obrigatoriamente, quando ele estiver falando de variação de pressão, a gente vai ter que passar para metros. Lá na tia Teteca, lá no 5º, 6º ano, como é que a gente fazia? Metro, decímetro, centímetro. Está na casa do centímetro, vou andar até o metro. Ó, vou completando com 0, chegou no metro, boto 0,05 metros, ou, para ficar bonito, né, no ensino médio, eu pego a medida que está em centímetro, que é 5, e vou multiplicar por 10 elevado a menos 2. Professor, por que 10 elevado a menos 2? Porque eu estou voltando 2 casas para a direita. Se eu ando para a direita, a potência de base 10 vai ficar negativa. Eu andei 2 casas, até virar 5 novamente. Então vai ficar a medida em metros. Vai ficar como? 5 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza. Jogando na fórmula de variação de pressão. Esse triângulozinho significa variação, variação delta pressão, variação de pressão. DGH, densidade, gravidade e altura. Ele deu a densidade do objeto, está lá, 600 kg por metros cúbicos. Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. 5 vezes 10 é menos 2. E 5 centímetros é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Ó, aproximei o 5 dos 600, virou 3.000.
10 a primeira vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicação de potência de mesma base, repetir a base, somando expoente. Ó, mais 1, menos 2. Quanto é mais 1 menos 2? Menos 1. Então aqui ficou o quê? Ó, 3.000 virou 3 vezes 10 a terceira. Andei 3 casas para a esquerda. Criei uma potência de base 10 positiva. Se eu andei 3 casas, andei 3 casas para a esquerda, o 3,0, vezes 10 a terceira. Por que vezes 10 a terceira? Porque eu andei 3 casas para a esquerda, vezes 10 elevado a menos 1. Então ficou 3 vezes 10, só que eu vou somar esses expoentes, né? Aí como é que vai ficar isso daqui, ó? 3 menos 1 vai dar menos 2. Então ficou 3 vezes 10 elevado a 2, né? 3 menos 1 vai dar 2. 3 elevado a 2, 3 elevado ao quadrado, corrigindo. Que é a mesma coisa, alguma coisa ao quadrado é a mesma coisa que 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. 100 vezes 3, 300. Então a variação de pressão aqui, ó, 300 PA, pressão atmosférica, ou Newton por metros quadrados. Toda vez que ele falar em variação de pressão, densidade, gravidade e altura nele. Densidade do objeto, gravidade na Terra é 10, a altura era 5 centímetros. Passando para metro, eu pego a medida que tiver em centímetro, ó, a medida que tiver em centímetro, passar para metro, é juntar com 10 elevado a menos 2. Agora já está em metro. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Dá uma olhada nesse vídeo, volta esse vídeo, você vai ficar bom nisso daí. Valeu, galera, um abraço. Vamos lá, galera do segundão. Tudo bem aí? Vamos lá, mais uma videoaula aí para você, tentar facilitar a tua vida na prova de sexta-feira, melhor de todas, física. Ó, prensa hidráulica. Eu já andei falando isso em sala de aula. Nada mais é, não sei se você já foi com seu pai a um mecânico, quando ele foi consertar o carro, e o cara coloca o carro num elevadorzinho, ele sobe o elevadorzinho, e ele não precisa se agachar, ficar deitado para consertar o carro. Ele pode consertar nessa posição, em pé mesmo. Então ele vai colocar o carro sobre uma área. Ó, tem uma força chamada F1, que vai exercer uma força sobre a área 1, a área menor. E tem também uma força 2, que vai ser exercida numa área 2, chamada área maior. Como é que você vai, ó, ele vai dar aqui no caso, ó, ele deu F1, que vale 8, deu F2, ele disse que não sabe quanto vale, e a área 1 mede 20, digamos, 20 metros quadrados, e a área 2, ele disse que mede 80 metros quadrados, ele quer saber o valor da F2, da força 2, como é que a gente faz, galera? Diz aí pra mim, se é que vocês estão lembrando. F1 vale 8, área 1 vale 20, F2 não temos, e a área 2, A2. Beleza? Quanto vale A2? Ah, professor, ele deu A2, você não percebeu. Isso, A2 é 80. Agora a gente faz aquele famoso cruz-credo, né? Multiplica cruzado. 20F2 igual a 8 vezes 80. Deixa o F2 isoladinho. 8 vezes 80 dividido por 20. Agora vamos brincar de cancelar. Cancela 0 em cima, 0 embaixo. Beleza? Sobrou 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Dividido por 2, 32 newtons. Mas olha só, pensa comigo. Se a força 1 é 8,
quantas vezes a força 1 vai caber dentro da força 2? 38 dividido por 32 dividido 32, não é 38. 32 dividido por 8 vai dar 4. Então a gente pode dizer que a força 2, o F2, é 4 vezes a força 1. Quer ver? Quer certificar? Pega lá a força 1, vale 8, ó. 8 vezes 4. Ih, professor, voltou para 32, está vendo? Então eu posso dizer que a F2 é 4 vezes, a F1 já é, valeu? Foi? Mais uma aí. Não deixa de ver não, hein? E aí, galerinha do segundão, voltei. Voltei agora para ficar, hein? Vamos lá. Vamos pensar numa situação aqui, uma situação problema, que possivelmente possa ser que esteja lá na prova. Eu tenho um recipiente e tenho aqui um corpo de massa de 5 kg. E aqui, na segunda situação, o corpo tem uma massa de 10 kg, de 10 kg. Tá? O que acontece? Vamos analisar a força peso. A força peso. Olha só, eu tenho aqui 5 kg, que é a massa desse objeto, vezes a gravidade, eu vou encontrar a força peso. Opa! Quando eu tenho uma massa de 5 kg, vezes a gravidade na Terra, que é 10, aproximadamente 10, só vai usar 9,8 se o comando da questão pedir. Então encontramos aqui 50 newtons. Beleza. Agora aqui eu tenho um objeto que ele tem uma massa maior. Tem uma massa de 10 kg. Multipliquei pela gravidade, que é 10, encontrei uma força peso maior. Beleza? Olha só. Quanto maior for a minha massa, a massa do objeto, maior vai ser a força peso. Ô professor, mas você falou que o impulso é igual a peso e o peso é igual ao impulso. Então, ó, quanto mais massa tiver o objeto, mais impulso. O impulso será mais intenso. A força impulso será mais intensa. Imagina aqui um barco. Ó, o barco está superlotado de objetos, superlotado de coisas. Ou seja, ele vai ter uma massa muito grande. Se ele vai ter uma massa muito grande, a força-peso dele vai ser muita. E como consequência, olha o que vai acontecer com o impulso. O impulso será mais intenso. Porque o recipiente, no caso aqui um barco, ó, porque o barco vai estar muito carregado. Quanto mais o barco estiver carregado, quanto mais a embarcação, quanto mais o navio estiver carregado, maior será a sua força impulso. Por quê? Porque a força peso, olha, a força peso é igual ao impulso. Então, se eu aumento o peso, eu vou estar aumentando o impulso. O impulso será mais intenso. Deu para pegar a dica aí, gente? Ó, quanto maior a força-peso, maior vai ser o impulso. Beleza? Fui! Vamos lá, galerinha, galerinha boa. Vamos lá, galera do segundão. Mais uma aí para você brincar, ó. Sabendo que o nível de água no recipiente sobe a razão de 6 centímetros por minuto. Essa barra aqui quer dizer 6 centímetros por minuto. Ele deu a densidade da água. É sempre 10 a terceira. Pode ser que não esteja lá na prova. Densidade da água, 1 vezes 10 a terceira. Ou 10 a terceira. Gravidade na Terra, aproximadamente 10. Trabalha com 10. 9,8 se ele pedir no comando da questão. A pressão hidrostática. Ele quer saber a pressão hidrostática em
Pressão PA por minuto. PA por minuto. Beleza, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai resolver isso, professor? Desiste? Não, desiste não. Pressão DGH. Pressão DGH. Não é para desistir, é DGH. Densidade vezes a gravidade vezes a altura. A altura na matemática e na física no mundo inteiro é representada pela letra H, galera. Vamos lá então. Densidade da água, 1 vezes 10 a terceira, ou 10 a terceira. Gravidade, 10, 10 elevado a 1 ou 10 elevado a nada. A altura, ele disse que era 6 centímetros. 6 centímetros em metro, eu pego o que tiver em centímetro e multiplico, ou seja, junto com 10 elevado a menos 2. Então, tudo que tiver em centímetro passar para metro, eu junto com 10 elevado a menos 2. Beleza? Então, vamos lá, ó. 6 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a terceira. Ó, vou até mudar a ordem aqui para você compreender o que eu estou fazendo, ó. Peguei o 6 vezes 10 elevado a menos 2, coloquei aqui na frente. Depois copiei a gravidade, 10 elevado a 1. Copiei a densidade, 10 elevado a 3. 6. Agora, daqui para cá, o que vai acontecer? Multiplicação de potência de mesma base. Repito a base 10 e vou somar os expoentes. 3 mais 1, 4. 4 menos 2, 2. Ó, 6. Ó, 10 a terceira com 10 a 1, 10 a quarta. Repito a base e somo os expoentes. 10 a quarta com 10 a menos 2. 10 menos 2 vai dar 10 a segunda. Peguei o 6, juntei com 10 ao quadrado ou 10 a segunda. Agora, ó, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. Não é, galera? Então, aqui vai dar 600 pressão atmosférica por minuto. Beleza? Foi ou não foi? Bem tranquilo, não é? Pressão atmosférica, densidade, gravidade e altura. Pressão atmosférica, densidade, gravidade e altura. Valeu? Fui. Mais uma para você, vai. Vamos lá, galerinha do segundão. Voltei. Vamos lá, ó. Admita que um animal tenha 70 toneladas de massa. 70 toneladas, ou seja, 70 mil quilos. Beleza? 70 toneladas. E um volume de 72,5 metros cúbicos de volume. Ele quer saber a densidade. Só que ele quer a densidade em gramas por centímetros cúbicos. Ó, primeira coisa que a gente tem que pensar, densidade, aqui embaixo, ó, densidade é massa sobre volume. Mas eu tenho que passar esse volume obrigatoriamente para centímetros cúbicos e a massa obrigatoriamente para gramas, porque ele quer o resultado em gramas por centímetros cúbicos. Eu pego 70, multiplico por 1000, depois por 1000 novamente, para passar para gramas. Beleza? Ó, multiplico por 1000 duas vezes, o que tiver em toneladas. Então agora passei para gramas. 70 milhões de gramas. Beleza. Agora eu vou pegar o volume que está em metro cúbico e vou multiplicar duas vezes por 1000 também. Beleza? Vai dar 72 milhões e 500 mil centímetros cúbicos. Multiplicar o volume e a massa por 1000 e depois por 1000 novamente.
Aí vai chegar no ponto que vai ficar molinho, ó. O quadro está até balançando, então faço que tá molinho, ó. Eu vou observar os zeros que eu tenho para cortar em cima e embaixo, ó. Cortei um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo, ó. Fui cortando 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou o quê? 700 por 725. Dividir, deu 0,96, aproximadamente 0,96 gramas por centímetros cúbicos. Então, densidade é massa sobre volume. Só que ele quer em gramas por centímetros cúbicos. Só que ele deu a massa em toneladas. Preciso passar para gramas, vou multiplicar a quantidade em toneladas 2 vezes por 1000. Multipliquei a primeira vez por 1000, multiplico novamente por 1000. O que aconteceu? Coloquei 3 zeros e depois mais 3 zeros. Show de bola, professor. Agora eu vou no volume, 72,5 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Multiplico por 1000 e depois novamente por 1000. Beleza? E no final vou cortar zeros, vai sair de graça 0,96 gramas por centímetros cúbicos. Tá aí mais uma questão para você aí. Não abra mão de estudar. Vamos mandar bem na melhor, a melhor de todas, a física. Olá, galerinha do segundão, tudo bem com vocês? Vou gravar mais duas, essa mais uma, para vocês estudarem para a prova, para a gente ser feliz aí nessa AV1, beleza? Vamos lá, vamos que vamos? A densidade gerada por um fluido líquido que apresenta 1 vezes 10 elevado à terceira pascal de pressão hidrostáticas em metros. Ele quer saber a densidade, ó. Ele quer saber qual é a densidade gerada por um líquido, por um fluido líquido que apresenta 1 vezes 10 à terceira de pressão hidrostática. Ó, ele deu a pressão, ele não deu a densidade, ele está querendo que a gente descubra. Ele deu a gravidade, ó, ele deu a altura, já está em metros, beleza? Já está em metros. Então vamos lá, ó, a pressão 1 vezes 10 elevado à terceira, 1 vezes 10 elevado à terceira. Densidade ele quer descobrir, não temos. Vou até mudar a cor aqui da densidade. E a gravidade é 10, a altura é 5. Ó, 5 vezes 10D, 5 vezes 10D igual a 1 vezes 10 à terceira. Tudo que estiver multiplicando com a densidade, eu volto para baixo dividindo. 10 à terceira, gente, é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Dividido por 5 vezes 10. Cortei 10 com 10, sobrou no numerador, 10 vezes 10 vai dar 100, dividido por 5 vai dar 20 kg por metro cúbico. Ó, se a altura já está em metros, obrigatoriamente a densidade tem que estar em quilograma por metros cúbicos. Show? Essa é a penúltima questão. Vou dar de videoaula que eu estou fazendo, vou fazer mais uma, tá? Valeu, galera, tudo bem aí? Vamos que vamos, hein? E aí, galerinha, vamos lá para o último vídeo de física. Chega de vídeo! Caraca, vocês já não aguentam mais física, né? Aguenta sim. Estamos apenas em março, temos até dezembro, né? Então vamos lá, galera, olha só. O que eu posso extrair daqui? Ele fala assim, ó, uma bola de madeira está num líquido, dentro de um recipiente. Está dentro de um fluido, pode ser um líquido, pode ser ar, nesse caso é líquido. De densidade igual a 0,85 gramas por centímetros cúbicos. Quem é essa densidade? É da bola, do objeto de madeira. Ele está imerso em água, né? Densidade da água. Ele está na água. Quem tem a densidade maior aqui, ó? É só você observar quem tem a densidade maior. Você precisa guardar que a densidade da água é 1 vezes 10 elevado à terceira
Ele disse que a densidade do objeto é 0,85. Quer dizer que nesse caso, ó, 0,85 é menor do que 1 vezes 10 terceira. Quando acontecer do objeto, a densidade do objeto que está sendo colocado dentro de um recipiente é menor do que o objeto, do que a densidade do fluido, voltando, ó, quando a densidade do objeto que está sendo colocado na água ou em outro fluido qualquer, quando a densidade do objeto que está sendo posto dentro do recipiente for menor do que o do fluido, no caso aqui o fluido aqui é a água, ele não vai afundar. Ele não afunda, cuidado. Se ele não afunda, ele flutua. Ele vai ficar imerso ou emerso? Emerso é quando ele está sobre a água. Imerso é quando ele está dentro da água, debaixo da água. Tá bom? E como é que eu vou saber o percentual aqui, ó? Eu vou diminuir sempre de 100%. 100% pode ser representado decimalmente 1,0. Aí eu vou diminuir pela densidade do objeto. Densidade do objeto 0,85. Vai sobrar quanto? 0,15. Esse 0,15 será o percentual. Então, ó, ele flutua, aliás, ele flutua, ele não afunda. Ó, nesse caso, como a densidade do objeto é menor do que a densidade do fluido, que aqui é a água, ele flutua, ele fica emerso, ou seja, sobre a água, igual a Jesus. Jesus não andou sobre as águas? É isso que vai acontecer, vai ficar emerso. E como é que eu vou descobrir o percentual? Eu vou diminuir de 1,0. 1,0 é 100%. E 15%. Beleza? Nesse caso aqui é 15%. Aí você vai ver lá a densidade lá do objeto e vai diminuir de 1,0. Você vai encontrar o percentual. Como a densidade se a densidade do objeto for menor do que a densidade da água, ele flutua. Se a densidade do objeto for igual à da água, o que vai acontecer? Ele vai ficar em equilíbrio. E se a densidade do objeto for maior do que a água, ele vai para o fundo do recipiente, beleza? Tranquilo? Um abraço aí, uma prova feliz aí para vocês. Um abração aí, fica com Deus.